Fala, galera do canal do YouTube do Esporte por Esporte. Estamos chegando com mais um programa especial, né? Especialíssimo, aliás. Hoje vamos falar do valor de mercado dos clubes brasileiros, da avaliação profissional disso, né? Tirando aí os achismos e falar também sobre as SAFs também, né? Que é um modelo empresarial que pode ser o futuro dos clubes brasileiros. Para essa entrevista especial, vou receber aqui hoje o Amir Somogyi, que é da Sports Value, né? Ele vai explicar para nós, para mim e para o Rony Lima, que também me acompanha nessa entrevista, como é que foi feito esse estudo e também aprofundar um pouquinho essas questões que ainda trazem muita dúvida para o torcedor, né? A gente escuta toda vez que um clube está em crise, né? Tem que vender, tem que virar propriedade de alguém, mas o quanto isso é benéfico, o quanto vale um clube. O Cruzeiro fez bom negócio, o Botafogo também. Acho que todas essas questões a gente pode entrar hoje, principalmente por causa do estudo que a empresa do Amir fez, que é um estudo muito interessante, com 30 clubes do Brasil. E não é a primeira edição desse estudo, é a segunda. Então é legal, porque tem vários comparativos também. Eu vou pedir depois, já que isso é um documento público, né? Eu vou pedir depois para o nosso Felipe Rey, para a nossa produção, colocar na descrição do canal o estudo, né? O link do estudo, para que todo mundo possa ver também, tirar curiosidade do seu time, conhecer a empresa também, que seria muito interessante, né, Rony Lima? Boa tarde para você. Estamos recebendo aqui o Amir Somogyi. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que essa questão de finanças é sempre interessantíssima, ainda mais num clube como o Santos, que nesse momento vive a reconstrução, com um presidente extremamente preocupado mesmo em resolver os problemas financeiros, mas na mesma proporção, extremamente questionado por ser visto por alguns como que também abandonou demais o futebol. Então, essa aí é uma questão interessante para a gente falar. E outra também que eu acho bem legal, que a gente vai falar durante isso aí, é até para quem vale a pena a SAF? Será que ainda não é muito prematuro para os outros, a não ser os que estão, digamos assim, entre aspas, falidos? Eu tenho essas curiosidades. Sem falar, claro, o seu relatório é sempre muito bacana, muito completo. Eu queria primeiro... Boa tarde, Amir. Tudo bem? Como é que você vai? Tranquilo? Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, falar de marketing, gestão, de Santos Futebol Clube, vai ser um prazer. Legal. O Amir nos contou já numa outra entrevista, né, que tem uma vivência já até com o Santos, né? Chegou a prestar aí não sei se chegou a ser uma consultoria, mas ajudou. Eu consegui trabalhar na gestão Laor, foi bem interessante, até posso contar um pouco, rapidamente. Conta, claro. Passagem histórica, né, na minha vida, porque assim, eu tinha saído de uma empresa, eu estava iniciando em 2012, né, como consultor independente, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar para o Santos em duas frentes. Uma era a questão do Neymar. O Neymar jogava e o Neymar era chamado para a seleção. Então, o que o presidente Laor na época queria? Queria que a gente analisasse qual o impacto negativo para as contas do Santos, do ponto de vista econômico financeiro, manter o Neymar e não poder usar o Neymar por conta das datas FIFA. Então, algo super atual, estamos falando praticamente uma década, né? E não mudou nada. E a questão da internacionalização do Santos. Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto bastante grandioso para essa gestão, e eu já tinha apresentado algo também nessa linha na época do Laor, e é uma coisa muito louca, porque assim, o Santos é o clube que tem a maior capacidade de gerar receita, e a que menos usufrui dela, porque você pega todos os clubes, estão se matando para criar fonte de receita, o Santos também. Só que o Santos tem uma coisa intrínseca à sua marca, que independe da vontade de um presidente, de um estatuto, de um sócio, que é a sua realidade. O Santos é global, ainda que ele não seja tratado dessa maneira pela própria gestão. Então, faz 30 anos que a gente fala isso, há 30 anos nada muda. Então, tudo gira em torno, na minha opinião, do Santos trabalhar nessas duas questões. A primeira é a internacionalização e a outra de ser um celeiro de craques e lutar para que o calendário permita que um time com celeiro de craques tenha desempenho em campo e não o contrário. Amir, só desculpa, você me colocou uma questão aí que me deu agora um start aqui. O Abel Ferreira, no final do ano passado, perguntado sobre contratações de jogadores que chegariam, ele não uma vez, mas falou várias vezes que ele prefere um jogador que não seja de seleção, né, para chegar ao Palmeiras, que seja um bom jogador, avaliado por ele, e que não seja de seleção, e a gente está vendo o Palmeiras fazer isso, né? Contratou o Atuesta, o Murilo,
jogadores, o Marcelo Lomba, jogadores que foram procurados pela análise de desempenho do clube, mas que não estão na seleção, porque ele acha que perder o jogador 25% dos jogos no ano é muita coisa e não compensa. Na época do seu estudo, você chegou também a essa avaliação? Pois é, o nosso estudo, quer dizer, o meu papel era mostrar como o Neymar era fundamental até nessa transição da internacionalização do Santos, quer dizer, tem a questão dele jogar, mas mesmo não jogando, ele podia estar na concentração da seleção e postando, ele podia estar com a camisa do Santos fazendo uma ação de internacionalização, quer dizer, eu bati muito na tecla que o Neymar e outros jogadores que passaram pelo Santos usavam nas horas vagas muito a camisa do patrocinador, até não por opção, mas porque ninguém exigia que ele usasse. Imagina o Neymar, a minha ideia da época era o Neymar estava com a seleção, legal, eu queria que o Neymar fosse no Brasil e andei lá na Globo, em Nova York, com a camisa do Santos. E o Pelé, super saudável à época, podia estar junto. Então, a ideia era ir até o limite. Então, o Neymar valia a pena se fosse trabalhado com a questão do marketing. Porque o Neymar se mostrou depois eficiente em campo e eficiente fora dele. Na comparação com o Messi é incrível dentro de campo, mas o Neymar dá um banho no Messi em redes sociais, por exemplo. Então, não dá para comparar. O Neymar se posiciona como o Cristiano Ronaldo nas redes sociais. Eu digo, como um cara realmente muito relevante para as marcas e tudo mais. Então, me parece que o Santos não soube enxergar na minha época e não soube enxergar depois, que já podia ter feito com o Pelé mesmo, que é o seguinte, o jogo de quarta e domingo, se vai ganhar do Botafogo de Ribeirão, se vai ganhar do Mirassol, isso é para nós, seres mortais que torcem para um time que está aqui acompanhando a temporada. O cara da Tailândia, o cara do Japão, o cara da Indonésia, ele não está por isso, ele está pelo Santos, pelo que ele representa. Então você tem que criar conteúdos diariamente nas redes sociais para esse público, que não necessariamente vai ser um gol maravilhoso, que pode acontecer, o jogador ir lá fazer um gol. Então o que eu sinto? Essa tendência de entertainment, o mercado do futebol ainda é muito arcaico. Eu estou falando do Santos, que tem bons profissionais lá, sem dúvida, e de outros clubes que cresceram, mas é muito limitado. Quando a gente para pensar que o cara transmite treino no YouTube, ao invés de mostrar o jogador jogando PlayStation com o filho, ou passando com o cachorrinho com a mulher na beira da praia, quer dizer, o torcedor quer ver de tudo, ele não quer só ver treino. Então, esse mindset vai mudar, na minha opinião, quando mais gente do audiovisual entrar para dentro dos clubes com a visão de negócio, né? Então, vai parar de ser uma visão exclusivamente de criar peças de comunicação e conectar essa comunicação com o modelo digital. Eu acho que é uma tendência, e o Santos tem um potencial enorme por sua história. Então, no final, só para resumir, o Santos, na minha opinião, é o único clube brasileiro que poderia ser um Barcelona dos trópicos, que poderia ser um Real Madrid da América Latina, como o Boca conseguiu fazer, naturalmente. O River está tentando fazer, mas não tem o mesmo aparato de história. Qual é o jogador do River que pode ser comparado ao Pelé? Então, o que me parece é que há oportunidades que estão aí à disposição de todas as gestões, do Laor, Modesto Roma, Pérez, agora Andrés Rueda e os que virão, e nós vamos deixando passar. Só que assim, o Pelé já não tem a mesma saúde de antes. Ele vendeu os direitos lá para o Joey Fraga, né, aquela empresa dos Estados Unidos, então já não é mais tão simples como era há 20 anos ou há 10 anos. Então cada vez fica mais complexo. Cada vez nós temos menos o Pelé. Teve um pico de audiência, que eu apresentei isso para a diretoria do Santos. O Pelé, ele cresceu tanto com o Netflix, porque a Netflix é uma potência. Hoje você fala para 150 milhões de pessoas no mundo numa paulada. Então o que acontece? Bota um documentário do Pelé com os idiomas, vai todo mundo assistir. O que acontece? É natural. No dia seguinte que lança, explode a audiência no Google de buscas por Pelé. Então foi o período pós-Netflix que Pelé e Maradona mais ficaram próximos, tem gráficos provando isso. Então, só que isso não é eterno, né? Se você não continuar colocando lenha nessa fogueira, ela vai apagando e volta à normalidade de antes. Então, o que eu sinto, sabe? Falta uma agressividade ao departamento de marketing do Santos, de todas as gestões que passaram, de olhar muito para o Santos ali, Santos, São Paulo, interior, e não olhar para a grandiosidade das oportunidades internacionais. Que você falou agora, desculpa, Rony, rapidinho, só para não perder o fio da meada, me lembrou muito o case de sucesso do Sampaoli, né? Que jogava futebol e andava de bicicleta pela cidade, né? Pô, quem não quer um garoto propaganda desse? E aquela esquisitice dele acabou se tornando também peças, como você falou. Melhor que mostrar ele no treino ou numa entrevista coletiva era mostrar ele andando de bicicleta. Inclusive, quase atropelei ele um dia nas ruas aqui de Santos, num semáforo que ele passou no vermelho. Vônei, vamos falar do estudo, né? Eu acho que você tem muita pergunta, assim como eu e todo mundo.
Eu tenho uma curiosidade, até na linha do que você falou, Amir, em relação ao Santos, o potencial. Queria saber duas situações. O potencial do Santos também não se deve, não ajuda. O fato do Santos, talvez seja uma exceção entre os grandes clubes do futebol mundial, não ser o maior rival de ninguém. O Santos não tem o maior... Ninguém tem o Santos como maior rival. O maior rival do Santos é o Corinthians, ok. Mas não existe um time... Já existiram, Jabaquara e Portuguesa, mas a história fez com que isso parasse, né? Então, isso não é uma realidade, e creio que por mais que esses times ainda se desenvolvam, não vão estar numa mesma situação, né? Acho que não cabe mais isso. Então, isso aí acho que é favorável, né? É um time que não é odiado, né? Sim, isso agora, é claro nas pesquisas. Você não tem rejeição ao Santos, e tem até uma certa admiração, porque membros da família, na época do Pelé, torceram para o Santos, então isso acabou criando um certa... Eu sou corintiano, mas meu pai é santista, você ouve isso direto, então tem um lado. E o outro lado, que é um lado que o torcedor vai achar engraçado, mas assim, enquanto estavam se construindo as rivalidades Palmeiras e Corinthians, o Santos preferiu jogar com o Boca, jogar com o Benfica. Então a sua história é muito maior. Então, hoje o Santos poderia pleitear um jogo contra o Real Madrid, que eu sempre brinco, é um jogo que nunca teve. Real Madrid perdeu para o Benfica e o Real Madrid não cruzou o Santos do Pelé e o Real Madrid de Stefano. Hoje o Santos não tem condição, melhor não fazer esse jogo, mas se o Santos se reconstrói economicamente, ele pode buscar, por que não, refazer a sua história, fazer com que a marca Santos esteja vinculada, porque as grandes construções se fizeram naquilo que a indústria permitia. Então, por exemplo, o futebol paulista era a coisa mais importante que existia no Brasil. Então, Palmeiras e Corinthians era a coisa mais forte que existia no futebol. Enquanto isso, outros clubes estavam buscando seu espaço, que foi o caso do Santos, que foi jogar internacionalmente por conta do Pelé, da sua história. Então, me parece que isso é a grandiosidade do storytelling, porque assim, eu sempre falo isso nas entrevistas. O que o Barcelona criou em laboratório, que é o Masking Club, toda aquela construção que é efetiva, tem um DNA da Catalunha, ninguém discute, mas que foi criado pelo marketing. Já existia o Masking Club. E eles construíram isso dentro dos escritórios, algo realmente muito potente. O Santos nunca fez nada. E tem isso ao natural, o time que parou as guerras, o que jogou Pelé. Então, qualquer estrangeiro que for a Vila Belmiro, em que estado a Vila Belmiro esteja, ele vai se emocionar porque ele vai saber que aqui jogou Pelé. Então, isso é tão forte que você pode fazer isso digital. Quer dizer, meu projeto com o Santos em plena pandemia era o quê? Não dá para esperar o mundo voltar. Não, vamos trabalhar as mensagens em árabe, em indonésio, em malaio, em polonês. Quer dizer, mercados muito fortes de futebol no mundo que não está o Barcelona sozinho. Está o Barcelona, está o Real Madrid, está o Liverpool, e não tem nenhum clube brasileiro. Então, assim, o que me parece que o estudo coloca o Santos, por exemplo, em 10º, né, 1 bi de valor. A marca dele vale muito menos que a do Grêmio, por exemplo. Quer dizer, o Grêmio tem mais torcida que o Santos no Brasil, por conta da sua força na região sul. Mas o Santos poderia ter 30, 40, 50 milhões de torcedores no mundo. Então, essa discussão sobre a internacionalização, que parece algo pequeno, algo de menor importância, é o que faria o Santos ser o tamanho do Flamengo. Então, o Santos poderia ser o tamanho do Flamengo fora do Brasil. No Brasil, ele nunca vai conseguir ser. Ele vai continuar sendo o 9º clube em torcida, o 7º, 8º, dependendo da pesquisa. Agora, temos os exemplos mexicanos, que eu gosto muito de usar. O América do México é maior que o Chivas, no México. Mas o Chivas é maior que o América do México nos Estados Unidos. Então, a soma da torcida do Chivas nos Estados Unidos faz com que ele seja maior que o arquirrival, que está numa cidade mais importante que a capital versus Guadalajara. Então, o que eu percebo? Que o Santos não se deu conta disso. E eu tentei, na época que eu estava lá com o Laor, estava o Armênio Neto, o Arnaldo Razzi. Era uma equipe de marketing muito competente. O Santos estava voando e os dados mostravam que se você trabalhasse na expansão, o que aconteceu? No mesmo período que estava tudo funcionando bem, o Laor ficou doente, entrou o Odílio, e aí essa discussão se torna irrisória e volta ao Santos dos dias atuais ou de outros tempos, onde isso não é prioridade. Não. Internacionalizar, porque assim, a ideia era o quê? Estava rolando já muito investimento do Oriente Médio. Que sheik, que príncipe saudita não quer sentar com o Pelé? Para qualquer coisa. Só para bater uma foto. Imagina então você abrir a escolinha do Santos em Riad, você fazer um jogo amistoso, pega o Santos Sub-23, leva para uma Arábia Saudita, leva para um Dubai. Pelo amor de Deus. É só fazer. Mas tem que fazer com consistência. Porque assim, hoje, quem está fazendo isso muito bem são os europeus. Nenhum latino-americano consegue. Aí você pensa, mas o Santos não tem dinheiro. A ideia não era usar recursos do orçamento
do departamento de futebol. Era criar um recurso de marketing. Na época estavam lá vários profissionais que até estão hoje em dia envolvidos e que têm acesso a grandes empresas, mas para um projeto de internacionalização. Então não vai usar esse dinheiro para contratar, não. Vai usar uma parte desse dinheiro para investir nesse projeto de traduções. Não é caro. Traduzir, colocar legenda, fazer um conteúdo específico para alguns mercados, como o mercado americano. Vou mostrar o Pelé com o Muhammad Ali, entendeu? Porque assim, o Pelé, as pessoas acham que o Pelé é pouco, né? Só um ex-jogador que ficou muito famoso. Não, o Pelé virou pop art. Os caras no mundo veem o Pelé como uma imagem que simbolicamente é a magia do gênio, como se fosse um Michelangelo, Leonardo da Vinci. A gente não entende como o mundo vê o Pelé, né? Teria que pegar uns estrangeiros aqui para eles darem a opinião deles sobre o Pelé, porque o Pelé configurou a camisa 10, a genialidade. Depois vieram outros maravilhosos, mas nenhum foi maior do que ele. Quer dizer, e isso não é de um santista, ou porque o santista gosta, é porque isso é natural dos grandes ídolos, como o Michael Jordan. O cara é Lakers, mas consegue reconhecer o tamanho do Michael Jordan, mesmo nunca tendo jogado no time dele. É isso. Então, o Santos está jogando fora, porque cada vez que passa, um dia, 2 dias, alguém está crescendo. Olha o Flamengo. Já está em Portugal. Estava só no Rio de Janeiro, no Brasil. Já é gigante. Já está em Portugal. Daqui a pouco ele vai para a Ásia, Estados Unidos e os outros clubes que precisariam dessa expansão, né, que é o caso do Santos, que para mim é o principal, porque não há entre os outros 10 clubes do Brasil nenhum com uma capacidade, né, de facilmente se conectar a mercados que amam essas histórias do futebol. Então, eu diria do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube, que também está bem distante de fazer isso, é um outro exemplo como o Santos. Fez uma história magnífica na década de 90, teve ali um repeteco nos anos 2000, poderia empacotar e falar com esses mercados, vencer o melhor Milan, vencer o melhor Barcelona, vencer o melhor Liverpool, um dos melhores. Quer dizer, então, sabe, tem muito conteúdo de qualidade que podia ser trabalhado, e o Santos é maior porque tem o Pelé. Mas o Santos também tem umas histórias legais dos anos 2000 que dá para contar no mundo, de um time reverente, de um time que fazia 8 gols. Quer dizer, a gente deixa passar, mas está lá o conteúdo. É audiovisual da TV Santos, que bem empacotado num projeto de marketplace, de e-commerce internacional. Quer dizer, não é para vender camisa do Santos, é para vender muita coisa num projeto muito maior. Então, assim, o que eu sinto, olhando o valuation, que assim, o Santos não tem o elenco mais valioso, mas tem um elenco valioso. O Santos não tem ativos tão valiosos, mas poderia ter se tivesse uma arena. Não tem, vale menos. Então, você compara, por exemplo, com o Inter, que tem um pedaço da arena, ou o Atlético Paranaense, ele perde. Mas isso é uma coisa que vai ser resolvida, cedo ou tarde. Aonde é que está o grande gap? O grande gargalo da gestão Santos? Na marca. Que é uma torcida que está em São Paulo, litoral, capital, interior, quer dizer. Está no mesmo lugar que está o Corinthians, que está o São Paulo, que está o Palmeiras. No mesmo, norte do Paraná. Então, por que ele vale menos? Né? Por que os patrocinadores pagam menos para o Santos? Porque tem menos torcida, mas o engagement do Santos nas redes sociais é maior do que do Vasco, que tem mais torcida. Então, estar em São Paulo com mais engagement, o que está faltando? É vender melhor, né? Empacotar melhor esse produto Santos Futebol Clube, dizendo o seguinte: eu estou aqui na Baixada, que é um mercado cada vez maior, né? Santos, com a pandemia, o que foi de paulistano que foi morar em Santos é uma enormidade. Isso desenvolve, né, com home office, você começa a mercado imobiliário, serviços, quer dizer, então é uma região muito importante. Você vai para o litoral norte, mudou a configuração do litoral norte, quer dizer, as pessoas foram morar no litoral norte, alugaram casas, e ali a economia local explodiu. Então, assim, tem o mercado consumidor, que é importante, que ele fala rapidamente, tem o mercado de São Paulo, que ele atua, porque tem mais de 1 milhão de paulistanos que são torcedores do Santos, tem o interior próximo, 100 quilômetros da capital, que está lotado de santista, e tem o interior distante, Prudente, São José do Rio Preto, que está lotado de santista, e o norte do Paraná. Sem falar Cuiabá, que os estudos mostram Cuiabá é um dos lugares onde mais tem santista no Brasil. Então, eu estou dando uma dica aqui, porque isso está nas pesquisas, que eu tive acesso, igual o Santos tem. Então, está em tudo, Datafolha, Ibope, não tem segredo. No digital, o problema é o seguinte: o que eu vou vender? Sócio torcedor? Legal, sócio rei. Lá em Cuiabá, o que eu entrego para o cara em Cuiabá? Nada. Então, o conteúdo digital, as estratégias de marketing digital é que vão fazer você ficar conectado. Por exemplo, esse conteúdo que nós estamos fazendo aqui poderia ser uma ramificação do Departamento de Comunicação do Santos, com vários conteúdos sendo produzidos, falando sobre o clube, com diferentes vertentes, sem o controle
de editorial do clube, mas o clube ganhando em audiência, podendo mostrar para o patrocinador que é a marca do patrocinador, ou, por exemplo, vocês podem vender aqui o sócio-torcedor oficial do clube, um canal de vendas, mas para isso haverá que ter uma construção de um modelo digital. É só um exemplo. Então, o modelo digital de negócio é mais importante do que o conteúdo nesse momento. Porque ficar postando na rede social, o Santos está dando dinheiro para quem? Para o Zuckerberg e para o pessoal do Google. E nós temos que converter essa audiência, que é gigante, que eu já ouvi uma frase dos diretores do Santos, de que não é só o santista que entra no Twitter, por exemplo, do Santos. As brincadeirinhas, o bom humor, a descontração acabou levando um público jovem para dentro das redes sociais do clube, que talvez comprove por que o Santos tem mais torcida, né, nas redes sociais do que nas torcidas Datafolha, por exemplo. Né? Tem mais. Por quê? Porque, na minha opinião, tem não santistas internacionais, gente que acabou se conectando com as redes. Então, olha, o potencial é gigante. Então, a não rejeição também gera. O cara é palmeirense fanático, ele não vai nem numa brincadeira entrar num conteúdo do Corinthians. E, de repente, na dancinha de determinado jogador, do Soteldo, o cara entrou para ver. Então, o que eu sinto? Às vezes, são características da marca que não são bem exploradas por cada um dos departamentos de marketing dos clubes. Ô, Amir, rapidinho, o Luiz Álvaro pensou em fazer um time do Santos feminino nos Estados Unidos, né? Foi ideia tua? Por que não foi para frente? Não acompanhei isso tão a fundo, mas assim, o futebol feminino é uma outra questão fundamental. Por que acontece? O futebol feminino, ele agrega... eu falo como o basquete ou o futsal. Você agrega conteúdo, isso é indiscutível. Primeira coisa é conteúdo. Bom, baita conteúdo. Jogos do campeonato de futsal, de vôlei, de basquete, de futebol feminino. Então, eu vejo o futebol feminino como uma vertente obrigatória por uma questão, né, do que está acontecendo com o mundo, da questão de você atrair, né, o público feminino para dentro, não só na questão de audiência, mas de prática esportiva mesmo, aumentar o interesse das meninas pela prática esportiva desde cedo. E também, porque às vezes o futebol masculino não vai bem e o feminino vai, como o basquete do Flamengo durante muito tempo, foi muito melhor que o futebol e o clube cresceu com isso. E o próprio Corinthians, recentemente, com o futebol feminino. Então, faz todo sentido trabalhar isso. E tem uma questão importante. Marcas patrocinadoras que não querem estar no masculino, por questões de propósito, acabariam se interessando diretamente pelo futebol feminino, como mensagem, como propósito, com toda essa discussão. Então, eu acho que não faz sentido. E o Santos teve o melhor do futsal, o melhor do futebol feminino, a melhor do futebol feminino e o melhor do futebol masculino, que era o Neymar, no mesmo momento. Né? Uma configuração de potencial que, se você constrói isso, um storytelling no digital, né, que é, na minha opinião, a grande questão que o Santos tem que conseguir passar essa mensagem é o futebol arte, o futebol irreverente, o drible, o jovem, o negro, com a camisa branca, tudo isso é tão forte na marca do Santos que, se você colocar isso dentro, né, de um planejamento de marketing, poucos clubes do mundo vão ter. Você não vai ter na Europa um jogador que representou tanto, né, a imagem, né, de um time vencedor, driblador da década de 60, como o Santos de Pelé. Né? Então, isso eu estou falando porque isso aqui está aí à disposição. Não depende do Santos ser campeão brasileiro ou da Libertadores para acontecer. Depende muito mais de uma criatividade do departamento de marketing. Agora, Amir, essa questão toda que a gente falou aí da rejeição, que é óbvio, né? Isso aí é um fator positivo para o Santos, mas também o que pode ser negativo e como tentar remediar. Por exemplo, o Santos disparou com o Pelé, mas não era só o Pelé, né? Tudo bem, ninguém se discute. Mas eram outros, na época se usavam o termo meninos da vila, como o Coutinho, por exemplo, o Pepe, que veio rapidamente para o Santos, mas era daqui do lado, então veio Gilmar, que foi para o Corinthians, mas era de Santos. Enfim, vários jogadores que você tinha. Aí depois passou o tempo, veio a geração de 78, tinha o Pita, que era daqui também. Aí você tem e outros que não eram daqui, mas foram formados aqui, foram apresentados para o futebol aqui. Aí você tem lá a geração do Diego e do Robinho, ok. Aí você teve o Neymar, ok. Só que chegamos num ponto que o Rodrigo mal esquentou com a camisa do Santos. E provavelmente qualquer raio que venha a cair vai ficar muito pouco tempo, não vai nem ter tempo de explorar e criar essa identidade, porque mudou a realidade, você não consegue. Por exemplo, se o Marcos Leonardo arrebentar, for o craque do Paulistão e o artilheiro do Brasileirão, ele vai embora, talvez até no meio da competição, porque vão vir com uma proposta, ou vem com uma multa, sei lá, o cara não fica. O euro do jeito que está, infelizmente, quando era 4-1,
Quando era 4-1, em que a gente falava quando era 4-1? Não, porque com o euro a 4-1 não tem como competir. Quando está 6-1, 7-1, então é impossível. Só que, uma coisa que eu falo sempre, tem jogador, vamos supor, vão existir novos tipos de jogador. Eu sei que todo mundo quer jogar na Europa, mas, por exemplo, eu faço muita reunião com o pessoal de Portugal. O cara está na dúvida se ele vai para Portugal ou para a Ucrânia, né? Aí eu sempre falo isso nas reuniões, eu falo, tem que pegar o pai do menino, que nunca saiu, né, do bairro que ele nasceu, né, e é um cara normalmente de uma comunidade mais carente, pegar o avião e ir lá no inverno da Ucrânia e no inverno de Portugal, e aí ele decide para onde ele prefere ir. Aí o que o pai vai responder? Cara, se você me pagar aqui, o mesmo valor, vamos dar um exemplo, um jogador de início de carreira, o cara vai para uma segunda divisão da Ucrânia, treinar com menos 15, não vai dar certo, ele vai voltar, mas ele conseguiu um dinheirinho aqui que ele precisava. Entregar um plano de carreira para o cara, dizer o seguinte, você vai todo ano, a gente vai adicionar um pouquinho mais, a gente pode alugar uma casinha melhor mais perto aí do centro de treinamento, para você poder acompanhar a carreira do seu filho, dar um aparato, o clube ter condições. Então, como que nós vamos mudar isso? É pelo modo de vida. Eu estava lendo um relatório hoje de manhã que Valência foi eleita a capital mais saudável do mundo. Cara, ir para Valência, tudo bem. O Viola não gostou, mas Valência é adaptável, ou mesmo Lisboa. Então você vai poder mudar o seu melhor futebol, você vai entender um pouco melhor, você não vai para um lugar... Eu, se for para a Ucrânia, eu tenho dificuldade nos primeiros meses. Imagina, então, um cara que vem para jogar futebol, treinar na neve. Então, o que eu sinto também? Que o clube pode interferir nesse processo, dizer o seguinte, eu não tenho condições de pagar 1 milhão por mês, mas isso é para o top, que já não tem mais conversa. Mas tem grande parte dos jogadores que são vendidos em baseada por valores que não são tão altos. O clube abre mão, né, de um jogador que pode resolver em campo e aí ganhar uma cota melhor de Libertadores. A Copa do Brasil e Libertadores paga a não venda de um jogador em 2, 3 anos, você está no lucro. Então, assim, a minha conta que eu faço sempre é o seguinte, quiseram pagar para o Rodrigo quanto? 40 milhões de dólares, sei lá, um valor astronômico. Quanto vale 40 milhões de dólares hoje? Foi um mau negócio para o Santos. Foi um mau negócio. No ano que o Pérez vendeu o Rodrigo, o balanço do Santos apresentou 3 vezes mais contingências trabalhistas. Quer dizer, porque ele estava fazendo aquelas loucuras, né, de demitir, contratar, porque tinha um dinheiro que ele conseguiu, que é um dinheiro que hoje pagaria uns 50 milhões de dólares. Vamos supor que hoje o Real Madrid, o Santos fala, não quero vender, é minha pérola, vou ganhar Libertadores graças a ele e vou vender agora por 50 milhões de dólares a 6-1, por exemplo. Então, o que o Flamengo está fazendo? Está vendendo a 40 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Legal. Mas o Vini Júnior podia ser o novo Zico dos caras. E o Flamengo tem o quê? O Gabigol, que é um jogador que rodou e que se conectou ali e deu certo. Bruno Henrique. Agora, Marinho. Então, o que está mostrando isso? Que quem vende jogador nem sempre enriquece. O Flamengo está enriquecendo pela marca, pelo marketing. Teve a questão do Maracanã, que ele explodiu na época do pré-pandemia. Não é só por causa de venda de jogador. Enquanto o Santos vive exclusivamente do venda de jogador e agora começou a crescer em outras frentes. Então, assim, em algum momento, não sei se isso é possível, a gente vai ter que segurar um craque. Porque quando o Neymar, isso eu sei porque eu estava trabalhando com esses dados, quando o Lauro ofereceram acho que 40 milhões de dólares pelo Neymar, acho que o Chelsea, foi a primeira proposta mais pesada do qual o clube teve que pensar. Acho que era 2-1, não era nem 2-1. Vendeu o Neymar por 60 milhões, sei lá, na época, depois mal vendido, daquele jeito que foi, que era um valor próximo ao que o Santos teria feito na época do Chelsea, quando o Neymar agregou título da Libertadores histórico depois de décadas. Segundo clube em maior retorno de mídia do Brasil, só perdia para o Corinthians, que estava voando na época. Era Corinthians e Santos, eram os 2 times do momento. Audiências televisivas históricas, porque não tinha outro conteúdo. A Globo não queria passar o Santos. Ela foi obrigada a passar, porque o Santos ia passando de fase, ia ganhando, e os jogos iam dando qualidade. Na época do Robinho, quantas vezes eu ouvi, não, passa o jogo, porque tem o Robinho e o Diego, todo mundo quer ver os craques do Santos. Então, vai sendo transmitido não pelo tamanho de torcida, mas porque a audiência está preocupada em assistir futebol de qualidade. Então, imagina se o Santos se envereda por esse caminho, né? Que eu sei que vender o jogador é o caminho inevitável. O pai quer que venda, o empresário quer que venda, o time quer que venda, mas não estou dizendo que o Rodrigo seria esse cara, mas não tem no time do Santos um jogador com a habilidade do Rodrigo. E o dinheiro já foi embora. Que é o que aconteceu pelas minhas análises com Santos, São Paulo, Cruzeiro, todos esses clubes são grandes vendedores, Inter, grandes vendedores de atletas, clubes que foram para a segunda divisão, que morreram
financeiramente pelo volume de dinheiro que acabou entrando sem o controle devido. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje não tem, talvez, né, um jogador para ser vendido a 40 milhões de dólares e também não tem um ídolo que vai vender a camisa, que vai lotar o estádio, ou que vai aumentar a audiência televisiva e trazer título. Então, o Barcelona, para mim, é o maior exemplo. O Barcelona do céu foi para o inferno. Ele perdeu o Neymar e recebeu 250 milhões de dólares. Você fala, pô, que clube que não quer vender um jogador e ficar com 250? Com isso, ele saiu às compras, saiu comprando mal. Nenhum jogador resolveu do que ele gastou em campo, como o Neymar resolveu para ele, e muito menos fora dele. Nenhum jogador foi tão eficiente em marketing como o Neymar. Então, essa discussão de venda de jogador, eu sei que é complexo, por causa do câmbio, e até da mentalidade do dirigente, né, de vender. O português, que está na Europa, também vende. Vem o Atlético de Madrid e compra, não tem como disputar. Então, mas sem ídolo, pelos estudos que eu tenho acompanhado, você não cresce em valor de marca, você não cresce em patrocínio, você não cresce em receita. Você cresce, eventualmente, porque você pode conseguir, na base, ir montando seus times, né, o Palmeiras mesmo, como você citou, tem uma estratégia definida. Inteligente a estratégia. Por quê? Jogadores competitivos, mas que não seriam selecionáveis para evitar desperdício de dinheiro, porque é essa que é a conclusão do estudo. Então, a marca do Santos, por exemplo, não é impactada quando ele vende um atleta. Essa é a verdade. Então, quando você olhar daqui a 10 anos, todo esse caminhão de dinheiro que todo mundo fala, meu Deus, para onde foi esse dinheiro que o Santos faturou em venda de atleta? Foi para a operação deficitária do clube. Então, aquela história, é que nem aquela pessoa que tinha um apartamento, perdeu o emprego, aí ele vende o apartamento e vai morar de aluguel. Aí depois de um tempo ele descobre que o apartamento que ele tinha escafedeu-se, né? Ele não tem mais nada, porque o dinheiro ele consumiu para viver. Então, é um pouco isso que é quando você vende um jogador. Você poderia ter um ciclo de faturamento com esse jogador, e você vende ele no início, e é o que mais me desespera, né? Eu que sou um cara apaixonado pela ideia da construção do ídolo, que você vende ainda dentro daquele mecanismo de formação, né, como clube formador, dos 18 aos 23. Quando você vende um jogador com 17, 18, 19, você entrega para o gigante europeu a formação dele. Se ele vender, que nem o Neymar foi vendido pelo Barcelona, o Barcelona teve acesso a uma parte da formação do Neymar. Quer dizer, é natural, porque 23 anos é onde termina a formação do jogador. Então, o que me assusta? Nós não estamos sendo inteligentes, porque 40 milhões de dólares para você trazer um jogador depois de 30 e 35 anos, não me parece a melhor estratégia. Um amigo meu, expert em futebol, falou, no caso do São Paulo, onde é que o São Paulo começou a errar? Quando ele começou a vender um jogador jovem tipo o Antony, e com esse dinheiro do que ele fez com o Antony, ele trouxe o Dani Alves, em fim de carreira. E isso acaba consumindo dinheiro e não resolvendo dentro de campo. Posso dizer que eu tenho uma frase que eu lá na 105 FM, onde eu trabalho também, mais ou menos em 2010, 2011, falava, né? O pessoal vende o futuro para comprar o passado, né? É um negócio que não tem. O Santos e seus técnicos que o digam, né? Não tem nenhum cabimento, cara, não tem nenhum cabimento. E naquele tempo eu citava a história do Wagner Love, né? Que o Palmeiras vendeu por 6 milhões de dólares para a Rússia e trouxe 7 ou 8 centroavantes na sequência, que nenhum deu certo. E com certeza aqueles 6 milhões de dólares foram pulverizados na compra dos caras que vieram. Quer dizer até para vender você tem que ter um planejamento, já tem que ter alguém para entrar, alguém que você sabe que não é proibido vender jogador, né? Mas a esmo... Eu estava aqui pensando enquanto você fala. Imagina uma série da Netflix falando sobre o raio cai no mesmo lugar. Então, por exemplo, vamos recontar a história do Santos desde o início, como você falou. Eu vi um vídeo muito engraçado de uns famosos nos Estados Unidos falando do Pelé, depois da série da Netflix, claro. E eles falam, não, que o Pelé é o máximo, um negro naquela época, na década de 60. Aí eu falei para minha esposa, falei, se eles soubessem quantos negros tinham naquele time, né? Porque o americano tinha aquela coisa da década de 60, repressão racial, e o Santos tinha um time inteiro de negros. Quer dizer, o ataque dos negros era uma loucura, tirando o Pepe, e assim, o cara nem imagina que o cara que dava o passe para o Pelé fazer os 1000 gols era mais escuro que o próprio Pelé, quer dizer, que é uma história maravilhosa que você pode contar, que depois veio o Robinho, que depois veio o Neymar, e que no meio do caminho vieram outros nomes, né, que surgiram e que revolucionaram o futebol, como o Pita. O Pita podia ser o Zico, né? Quem acompanhou sabe, o Pita podia ser o Zico, mas ele nasceu para competir junto com o Sócrates, com o Zico, a gente sabe disso, que quem acompanha futebol sabe que aquele tempo era outros tempos, não tinha um, tinha 10 craques, né, espalhados pelos times. Então,
que eu sinto também, né? Que eu acho que dá para contar muita história, e por quê? O retorno do patrocinador não necessariamente vai se dar na camisa de treino, na placa de campo, no backdrop. Por exemplo, eu mal assisto TV, por falta de tempo mesmo. Se vou ver alguma coisa, eu vou ver na internet, e eu não tenho 30 anos. Mas meu mundo, como de todos que estão aqui me assistindo, é esse, porque você pode ter 50 anos, 30 ou 20. Você está no digital. Não importa, mas na hora do lazer ele vai para o eSports, o cara de 20, um cara de 40 vai ver outra coisa. Mas no final, todos sentam no sofá e vão ver uma série da Netflix, ou vão ver uma Prime Video, quer dizer, acaba acontecendo com todas as gerações, cada um no seu device, no seu modo. Então, o que eu sinto? Que os clubes, e aí falando de todos os clubes, para não ficar sentado só no Santos, os clubes estão achando que eles podem continuar entregando futebol no mesmo formato, porque vamos olhar o YouTube do Santos, que é super forte e tal. Ele é igual o Globo Esporte. Ele não é diferente do Globo Esporte, só que o Globo Esporte está na televisão. E o Santos, como os outros clubes, transportou esse modelo analógico sem interação real, né? Uma interação verdadeira, não interação tecnológica, onde o cara possa realmente imputar ali, né, alguma experiência e receber de volta. Vou dar um exemplo. Eu participei de uma campanha do Barça com uma fotinho para fazer o mosaico. Coloquei a fotinho da minha filha. Cara, era a Rakuten, que é o patrocinador do Barça. Promoveu o tal do o abraço no Camp Nou, sei lá o nome que os caras deram. Milhares de pessoas mandaram, eles conectaram, aí eu recebi a foto no meu e-mail, sem pedir nada. E o vídeo da minha filha voando para dentro do Camp Nou, eu fico pensando, por que eu não posso ter isso do meu time? Ou qualquer torcedor não poderia ter no seu time? Eu compartilhei no WhatsApp, para família, amigos, todo mundo pirou, nossa, olha lá que legal. Todos os clubes podiam ter isso. Isso aqui tinha que ser diário. Isso aqui é tecnologia. Você não tem que ter um cara no departamento de comunicação fazendo uma campanha. Você tem hoje ferramentas baratas de criação de campanhas online automatizadas. Você só padroniza as imagens e você tem um patrocinador tecnológico. Então, às vezes, o dinheiro que você recebe, que é o único objetivo do clube, né, para poder equilibrar, é pequeno perto de um aparato de tecnologia. Então, por exemplo, o Santos tinha que estar fazendo audiovisual e negociando com a Netflix. Arrecadou 1 milhão, 2 milhões? Legal, veio através de um marketing de conteúdo que o clube criou. Rede social, vamos recontar a história do clube. Em vários idiomas, não tem dinheiro? Vamos buscar marcas que têm interesse em vender produtos nesses mercados. Live commerce. O Santos não tem e-commerce internacional, mas ele poderia ofertar a audiência que ele vai gerar como potencial para essa marca que já atende. Exemplo, a Amazon. A Amazon está negociando individualmente com clubes no mundo para operar o e-commerce. Imagina você ter a Amazon, não a Netshoes, sem nenhum demérito. Você tem a Amazon mundial, quem ela fechou? O Napoli. Por quê? Porque tem a série do Maradona. As coisas estão conectadas, a gente não está percebendo, mas vamos lá. A Amazon te dá por R$10 por mês, né, com um valor irrisório, ela tem prejuízo, mas ela tem o quê? A audiência que ela precisa. Então ela vai lá, ela banca, né, uma parte do conteúdo com dinheiro que vem das vendas e tal. A partir do momento que você entrou lá, você está dentro do marketplace da Amazon, então ela pode te mandar, de repente, uma mensagem. O marketplace da Amazon já fatura mais de 100 bilhões de dólares. A companhia fatura mais de 400. As assinaturas, 22 bi. E o marketplace, mais de 100 bi, além do que ela já vende diretamente. Então, você, quem tiver na Prime, saiba, você é parte do marketplace que já fatura 100 bi. Então, imagina agora transportando os milhões de caras que estão nas redes sociais, sendo migrados lentamente para um conteúdo que a Netflix. A Netflix te dá, acho que, 30 dias grátis. Mas para você assistir, tem que logar. Você não pode assistir sem logar. E todo mundo deu a sua primeira... o Spotify, para ser mais exato. Não, você pode ficar grátis com os anúncios, você acha que você não pode escolher a música, e aí todo mundo foi migrando lentamente, uns mais, outros menos, para o pago. E depois surgiram Deezer, ou Deezer veio antes, né? Outros que surgiram o Apple Music. Então, assim, cada um vai ofertando. O que eu sinto? O clube tem que se inserir nesse mundão. Só que só ele pode contar o treino de ontem, os títulos do passado, a história de um ídolo, o Pepe, o Coutinho. Esses caras têm para contar, vai esperar o quê? Eles não estarem mais aqui entre nós? Não. Vamos fazer uma memória do Santos, mas não uma memória para ficar lá guardada, não, uma memória para ser capitalizada enquanto conteúdo. Então, o que eu percebo? Que assim, o esportes o Santos tem que estar. O marketing de conteúdo, esse trabalho de história, está conectado com a realidade atual. Por exemplo, série de camisas históricas
do grande ataque do Santos. Legal, vamos ter as séries históricas, camisa física, a Umbro vai lá e banca, faz e vende com um aparato de marketing, e NFT, igual o Atlético Mineiro fez. Então, para todos os gostos. Quem são esses caras? Ah, você não conhece? Tá aqui, ó, clica aqui nesse vídeo. Aí mostra os caras em ação, entendeu? Com conteúdos que o Santos pode explorar. Então, o que eu sinto? É trabalhar uma mistura de Disney com Amazon, com Magalu. Você tem que ter o que vender e você tem como produzir a própria audiência. Quer dizer, hoje a Amazon, com essa história toda do esporte, das documentários e filmes, ela está produzindo sua própria audiência. Só que é bom lembrar que ela é uma loja, né? Ela é um varejo. Ela não é além disso. Então, o Santos, com toda a história que tem, eu estou contando aqui a história que eu conheço, deve ter um monte de história que que os grandes historiadores do Santos podem buscar para o clube. E aí você tem uma história por dia, né? Você tem uma história por semana para contar, das mais legais, as mais trágicas, que é uma coisa que também eu gosto de falar para o meu cliente. Futebol não é só alegria, que todo mundo fica só esperando o título para postar, comprar mídia. E a derrota? Quem está me ouvindo aqui, pensa na derrota mais sofrida que o seu clube teve. A derrota se lembra mais que a vitória, mais do que a vitória. Você se lembra com certeza do sofrimento que você teve por conta de uma derrota dolorida. Posso falar de Santos e Boca, podemos falar, sei lá, de Santos e Botafogo, no meu caso, o outro vai falar de outra, e no final você tem 10 histórias, vamos contar essas histórias. Então, Pará e Breno Lopes. É uma história já. Entendeu? Então, assim, o que para nós parece, que besteira. Isso é conteúdo exclusivo de alta qualidade e alto valor comercializável. Então, todos os jogadores estrangeiros. Eu fiz uma reunião com um argentino que é torcedor do Racing. Aí ele perguntou que time eu torcia, eu falei, ele falou, nossa, o maior goleiro da história jogou no seu time. E aí todo mundo riu, né? Nossa, que jogador é esse? E só nós dois sabíamos que era o Serras, porque ele era apaixonado pelo... Era um cara mais velho. Então, assim, os caras mais novos olhavam, nossa, quem é esse cara? Meu, imagina, tem que contar quem é esse cara. Então, assim, tem 1 milhão de histórias que você pode fazer isso de forma estruturada, inteligente, ninguém precisa sair colocando conteúdo sem ter assinante. Você pode trabalhar o crescimento do assinante através de um monte de ações, botar jogador para falar com o torcedor, fazer ação com o ídolo, desenvolver um storytelling potente com rappers. O Santos tem, eu cito isso, tem clubes que não tem a maior torcida, que o Botafogo é o maior exemplo. O Botafogo talvez seja o clube que tem os maiores artistas intelectuais, humoristas e influências de alto impacto lá no Rio. Mais, de repente, do que o Vasco, do que o Flamengo, que tem muita torcida. O Santos, os melhores cantores, artistas, empresários, políticos. Pô, isso aqui dá um dream team de oportunidades, onde você pode fazer um monte de conteúdo. Todo mundo quer ouvir o Supla falando do Santos. Todo mundo quer ouvir o Mano Brown falando até hoje, né? E vai ser para morrer. Começou lá nos anos 80 falando do Santos. O Supla era um moleque, o Supla tá coroa já falando do Santos. E no final, assim, esse tipo de conteúdo, mas eu já conheço a história, legal, mas tem um monte de gente que nunca ouviu falar, as gerações mais novas e o mercado internacional, que na minha opinião, basta entrar na Netflix, hoje você vê lá, séries coreanas, séries escandinavas, o que é isso? É uma cultura, eu estou falando do Netflix porque é uma questão que você fica lá 5 horas no final de noite, lá, começa às 7, vai até meia-noite, você está 5 horas direto. Aí você diz nas pesquisas que 90 minutos de futebol é muito entediante. É muito entediante o formato que o futebol se transformou para quem quer ver série. Agora, se você tiver série do seu time, ou de ídolo do seu time, você não precisa obrigatoriamente exaurir com o seu time. Você pode fazer 1000 coisas. O próprio modelo que se cria amanhã é fazer séries gerais. Então, por exemplo, o Santos está em Santos. Na minha opinião, uma das questões fundamentais do clube seria a questão ambiental, por conta do mar, que se fala muito em reciclagem, poluição, mas um dos temas mais graves do mundo é o aquecimento dos oceanos. E qual é o clube hoje brasileiro que poderia falar sobre isso? Só conheço um. Deus, quem tem uma praia pode falar, mas qual é o clube que tem como símbolo maior, né, o oceano? Então, assim, isso. Sabe quanto dinheiro podia vir internacional, World Bank? O Santos quer fazer um projeto de melhora da situação dos mares brasileiros. Quanto dinheiro não pode ser canalizado, dinheiro carimbado, auditado, para esse tipo de iniciativa? O Santos cresce, musculatura. Então, fiz uma reunião antes da gente conversar com o pessoal na Europa falando sobre ESG, né? Essas estratégias de sustentabilidade, né?
para o futebol, e aí eu perguntei para eles se eles conheciam o Betis, eles falaram que sim, que o Betis é um clube espanhol, que não é o maior clube espanhol, mas é disparado o mais sustentável clube espanhol. Então, assim, ele usa energia renovável de uma usina de energia eólica, ele ajuda, né, os torcedores, ele dá as ideias para os torcedores, por exemplo, deixar o carro em casa e ir de bike para o estádio, e tem um baita lugar enorme para estacionar a bike, por aí vai. A conscientização dessa nova forma de viver mais sustentável. Não estava falando de Barcelona na reunião, nem do Real Madrid, nem do Atlético de Madrid, estava falando do Betis. Então, assim, o que eu sinto é que os clubes não perceberam que determinados temas, que podem ser através da sua história, podem ser temas novos que você não pensou e que você cria, e você faz disso um planejamento. Então, não dá para você simplesmente ter uma ideia de marketing, o aquecimento dos oceanos, aí lança uma campanha, vai lá para a praia, chama o prefeito, no dia seguinte, morreu. Não. Criar um site, criar um conteúdo, que nem o Santos está com o podcast, colocar esse tema para dentro. Então, assim, o que eu quero dizer? Aí você vai ter alguns patrocinadores, agências, vão falar, opa, esses caras estão com uma linguagem muito mais antenada com a tendência do mundo, então vamos botar dinheiro neles. Então, o que eu sinto também? Ninguém está dizendo que é feio arrecadar recursos através de uma estratégia de marketing inteligente. Só que o mundo vai cobrar de você propósito. Você não pode falar em melhorar a situação dos oceanos e não pensar na reciclagem, diversidade, quer dizer, aí você tem que pensar o todo. Então, a decisão é muito estratégica, mas, por exemplo, eu posso falar de uma pessoa que eu conheço e respeito muito, que é o Walter Schalke, que está relacionado ao comitê de gestão, e a empresa dele é referência em ESG. Imagina quanto aporte. Mas ele está lá fazendo o quê? Resolvendo as dívidas dos clubes. Não estou discutindo a importância. Mas que horas que esses caras que têm uma cabeça brilhante vão colocar também, né, no dia a dia, também para pensar fora da caixa. Porque, assim, aquilo que a gente falou, tudo tem limite. Se o Santos, por exemplo, fosse rebaixado, iam dizer péssima gestão. A gestão vem de péssimas gestões. E o futebol não permite rebaixamento, mau resultado. Então você não pode, na minha opinião, perder o equilíbrio entre desenvolver receitas, cuidar dos custos e não perder o desempenho esportivo mínimo para sustentar isso. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi estudando os clubes europeus é que o benchmark só surge quando dentro de campo também dá resultado. Não precisa ser título, mas que pelo menos você performe bem, que você consiga manter o time competitivo. O que não pode, como aconteceu com o Flamengo, é por isso que o Flamengo, na minha opinião, demorou muito para virar esse grande case, é que, mas o Flamengo foi campeão? Não. Nossa, mas os balanços estão tão bons, né? Mas faltou um pouquinho para ser campeão. Pô, então falta, né? Então, quando o Flamengo foi campeão, parece que aí foi o ponto final da história que faltava. Então eu sinto que a atual gestão sentiu isso, o drama, né? Do desespero do rebaixamento, que passou, mas levou o Grêmio, né? Quer dizer, não levou o Santos, mas levou o Grêmio. Então, podia ter sido o Santos. É uma questão de conjuntura do futebol. E é isso que não pode acontecer para um projeto corporativo se sustentar nos próximos anos. Você acha que tem um desequilíbrio nessa atual gestão do Santos entre futebol e a questão da equalizar as dívidas? Ninguém discute a eficiência que se está tendo em relação ao quadro financeiro. A evolução é nítida. Mas você acha que tem um desequilíbrio nisso? Está faltando alguma estratégia? Como você entende isso? Eu participei de uma live sobre o Vasco e o apresentador falou uma frase que eu nunca vou esquecer. É um aprendizado. Ele falou: sabe, amigo, você está falando aqui do balanço do Vasco, que o balanço do Vasco melhorou muito, que o equilíbrio econômico-financeiro do Vasco, mas assim, eu como torcedor estou vendo o clube na Série B, com custo com futebol menor que o do Red Bull Bragantino, distante do meu arquirrival, 7 vezes, né, 8 vezes menor, uma diferença brutal. Se você olhar o Santos em relação ao Palmeiras hoje, a diferença é brutal, e o Santos chegou a ser a segunda força do estado, como eu falei, num ano, por exemplo, como 2011, 2012, o Santos era a segunda força do estado, não era o São Paulo e nem era o Palmeiras, e as coisas mudam, teve a questão do estádio, teve depois a Crefisa com patrocínios muito fortes, mas assim, de novo, olhar para a estruturação econômico-financeira, que é a minha área de atuação, sem olhar para o marketing, o Santos conseguiu emitir os tokens, mas eu quero olhar muito o balanço para poder entender o que tem recorrência, né, na questão dos tokens, o que foi criado em termos de receita recorrente, ou se não é aquela receita que cresce no ano e no ano seguinte cai. E quando você cai a receita de um ano para o outro, o custo não acompanha. É natural que aquele custo do futebol se mantém, e o Santos tem um custo com o futebol muito salgado, tem uma despesa financeira que corrói, né, a gestão. Então, pelo que eu entendi, o modelo de administração que está sendo implementado é de choque de gestão, equilíbrio orçamentário através das receitas que foram criadas. Eu acho que assim, o Santos fechou bons patrocínios, tem a questão do estádio, que para o Santos pesa menos, mas em compensação o sócio rei
que no último balanço faturou 10 milhões, eu não sei em que pé que está hoje em dia, está tendo aquela campanha, né, de arrecadação, mas assim, eu já trabalhei com vários clubes em campanhas e estruturação de projetos de sócio-torcedor. A única coisa que o torcedor não é racional na decisão de ser sócio-torcedor. Não é simplesmente a matemática financeira que o ingresso é mais barato. O torcedor, ele tem um apelo emocional. Então, quanto mais você trabalhar no emocional, com conteúdos, com uma abordagem que dê para ele essa exclusividade que o torcedor comum não tem, com a capacidade de você gerar um conteúdo que lá do Cuiabá, perto da Vila Belmiro, ou fora do Brasil, tenha relevância. Pensa na Netflix. Você tem a série do Pelé em 1000 idiomas. O cara vai lá e escolhe o idioma. Então, isso é um projeto, na minha opinião, que é recorrente. Então, o que eu sinto? Que, assim, o Atlético Mineiro tem um aparato empresarial por trás. O Santos não, mas o Santos, em compensação, tem esse comitê de gestão com homens muito fortes, com pessoas muito relevantes, que podem dar os insights. Aí, o que eu sinto? A administração tem que conseguir assimilar que crescimento de receita recorrente demanda storytelling hoje. E qual é o storytelling do Santos hoje? Não tem, entendeu? Então, o que eu sinto, por exemplo, vamos pegar a Havaianas. Vamos comparar o Santos com a Havaianas. Hoje o Santos está no meio do caminho, ele estava muito pior, né, em outras gestões. Então, eu acho que hoje, indiscutivelmente, o marketing do Santos está longe do mundo ideal, mas está melhor do que em outros tempos. Então, legal, já não é a Havaianas do pé do pedreiro, né? Que a história da Havaianas é assim, do pé do pedreiro para a Champs-Élysées em Paris. Foi isso que aconteceu. Eu uso uma Havaiana preta e branca, azul e branca, que é do tempo ainda que a Havaianas era popular. Ela subiu o preço, ela se modernizou, mas eu continuo na mesma estratégia, porque eu gosto, né? Eu pessoalmente me lembro os tempos de garoto e tal. Eu gosto daquela Havaianas bem tradicional. Essa Havaianas é o Santos de hoje. Quer dizer, o Santos hoje é o quê? Essa Havaianas que não se reinventou e que vai se reinventar e dominar o mundo. Quem vai fazer isso, eu não sei. Mas quando chegar um presidente, tipo o Laporta, do Barcelona, ou sei lá, o Florentino Pérez, né, é um cara mais velho. O Florentino Pérez pegou o Real Madrid, quebrado, gigante Real Madrid, o maior clube da Espanha, um dos maiores clubes do mundo, mas que não tinha a menor capacidade econômica, e transformou ele numa máquina de fazer dinheiro. Graças a quê? A marca Real Madrid. Então, por que nós não podemos pensar, sei lá, o Setúbal é presidente do Santos e vai instituir uma gestão? Eu sei que é meio louco, e vai instituir uma gestão. Um cara que fez o Itaú vai fazer o Santos ser global, não é possível. O Itaú patrocina campeonato de tênis nos Estados Unidos, quer dizer, acho que para o Santos dá, né, um cara desse. Então, acho que quando chegar um cara, pode ser o filho dele, de repente, né, de repente não vai ser ele, mas ser alguém que entende tudo de gestão e que vai colocar no futebol, e isso eu acho que é o grande desafio do futebol brasileiro. Tudo que a gente exige do marketing, do compliance, do jurídico, quando um jurídico come bola, você vai lá e... Não, a mesma coisa tinha que ser no futebol. Não dá para o cara ficar não tendo métricas de avaliação econômico-financeira se ele consome 80%, 90% do orçamento do clube. A gente está conversando com o Amir Somoge, né, da Sports Value, explicando aí um pouco da situação do Santos, né, dentro do estudo que ele fez, que vai estar com o link aí na descrição para quem está no nosso canal no YouTube. Eu vou pedir para o Felipe Rey também, nosso produtor, depois colocar partes desses estudos aqui na nossa tela também, porque o Santos terminou aí na avaliação em 2021, né, a avaliação é até dezembro de 2021, com 917 milhões com avaliação econômica, né? Isso é uma avaliação que levou em consideração o ativo circulante imobilizado, ou seja, caixa, banco, aplicações financeiras e tal, o imobilizado, que é o estádio, o CT e também as edificações, o valor da marca, os jogadores, né, que são ativos, né, de todos os times, e os direitos esportivos, registros e federação e CBF. Né? Os jogadores são ativos e os direitos, obviamente, né, como tem os campeonatos, e o Santos entra nessa fatia, também entram nessa conta. E o Santos não chegou a 1 bilhão. E dando uma olhada aqui, Amir, a gente vê que 7 clubes têm praticamente o dobro do valor do Santos de mercado, né? O Flamengo e Palmeiras quase o triplo. Quase o triplo. Isso. Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo, com quase o dobro do que o Santos tem de valor de mercado, né? Pois é, o Santos tem 1 bi, vai arredondando 1 bi, ele fica atrás do Fluminense, porque o Fluminense está num bairro muito valorizado do Rio de Janeiro, então naturalmente os ativos do Fluminense
pesam mais, atrás do Grêmio, que não tem um estádio, por isso vale 1,5 bi, atrás do São Paulo, que caiu muito, mas continua valendo bastante, 1,7 bi, Internacional praticamente o mesmo valor do São Paulo, com muito menos torcida, e aí vem os 5 primeiros, né? Que são os que têm ativos realmente muito valiosos, que é o caso do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, caso do Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Então, a minha leitura para o Santos é o seguinte: hoje, o que o Santos tem de ativo, o Belmiro, o CT e outros ativos, é infinitamente inferior a, por exemplo, o Atlético Paranaense. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense tem quase 1 bi em ativos sem jogador, enquanto o Santos tem 159 milhões. Então, é muito grande a diferença. Então, o Fluminense, por exemplo, tem 350 milhões em ativos sem jogador. Então, onde é que o Santos tem valor hoje? No plantel, porque como o Santos acabou contratando, então o Transfer Market considera, né, a avaliação do plantel, mas o plantel do Santos já é menor, por exemplo, que o do Red Bull, só para dar um exemplo, né, e equivale a metade, ou menos da metade do Palmeiras. E não precisava ser tão menos valioso, né? Então, o que eu sinto? Eu sinto que, assim, a metodologia ela é adaptada ao que a Forbes faz nos Estados Unidos, o que a KPMG faz na Europa. Então, o que eles avaliam? Eles avaliam quanto vale. Se eu quisesse comprar o Santos hoje, vamos supor, viesse o Setúbal. Olha, o Santos está à venda, 100% das ações negociadas, hoje ele valeria 1 bilhão. Hoje, na minha avaliação. Mas se você descontar as dívidas, já cairia para 500. Então, qual é a minha leitura? Não vale a pena vender. Venture Capital. Eu vou assim, Setúbal, vamos fazer o seguinte, volta daqui a 4 anos, eu vou transformar esse clube em 2, 3 bi, e aí nós vamos vender ele por 3 bi para você. Aí o cara fala, não, eu quero ser seu sócio agora, vamos fazer diferente. Eu te dou 20% dos 1 bi, por exemplo, 200 milhões, a gente organiza aqui tudo que precisa organizar com esse dinheiro, sem vender jogador, sem vender terreno, só um share da empresa que foi criada. E aí, daqui a 3 anos, vai valer 3 bi, eu vou ganhar o meu também. Ah, tá bom. Então, assim, o Santos pode criar uma SAF e ficar com 100%. O que eu faria? Eu criaria a SAF para poder dar credibilidade para a gestão. Então, hoje, a gestão do Santos, a garantia sou eu, né? O presidente, o comitê de gestão são fantásticos. Amanhã muda, acabou. Eu escuto sempre na Europa. Eu levei o projeto Santos, minha ideia de Santos, eu levei para uns hubs de tecnologia fora do Brasil. Primeiro, eles não se empolgaram tanto com o Santos quanto eu gostaria. Então, primeiro, a gente vive numa bolha que a gente acha que nós somos importantes, mas você chega lá e fala, não, Pelé é legal, mas não é tão assim, né? Nós estamos em outro. Então, aí você tem que mostrar um pouco a pegada comercial do projeto, e aí é legal, porque o Santos tem torcida, tem engagement. É difícil, né? Não é todo clube europeu que tem o que o Santos tem, então, e vale para outros brasileiros. Agora, o grande desafio, na minha opinião, é como é que o Santos vai fazer isso sendo clube. Então, não vai fazer. Então, o que eu sinto? O Cruzeiro e o Botafogo, eles estão na corda no pescoço. Eu conversei longamente com um conselheiro cruzeirense, que já foi diretor do clube, e eu queria tirar dúvida, porque assim, eu acho que 400 milhões é um valor muito baixo. Um clube que tem 9 milhões de torcedores, do terceiro estado mais importante do Brasil, que tudo bem, está numa draga, mas tem um CT de altíssimo nível, tem ali um torcedor jovem que veio junto com os títulos, mulheres que torcem, tem potencial. Foi vendido por 70 milhões de dólares, ou próximo a isso, que eu ouvi dele não tinha como continuar se não fosse assim. Então, chega-se num ponto que não é a encruzilhada que o Santos vive hoje. O Vasco está nessa situação porque está na Série B. Mas o Vasco tem 15 milhões de torcedores, então ele não precisaria, nesse momento, dar um passo que o Botafogo e o Cruzeiro deram. Então, acho que os primeiros são os desesperados. O segundo acho que vai ser um Cuiabá que vai virar SAF, né, que é natural. De repente, um Botafogo SA de Ribeirão pode virar SAF, por quê? Você vai ganhar no regime especial de tributação. Você vai pagar 5%. Imagina, por exemplo, um Santos faturando 400 milhões, ele não fatura hoje, pagando 5% de imposto. Hoje ele fatura 250 e não paga imposto. Então, aquela teoria, será que não é bom entrar numa nova era de atração de capital, de gestão muito mais profissional, de definições importantes, como, por exemplo, aonde que eu vou investir meu recurso? Então, por exemplo, pelo que eu entendi, a equipe lá do Ronaldo está cortando na carne, o orçamento do Cruzeiro está em 60 milhões, se não estou enganado. 60 milhões. O Cruzeiro, que já teve um orçamento de futebol de 300.
Quer dizer, isso é o orçamento total do clube, 60, 70 milhões. O que está acontecendo, que é aquela questão que a gente discutiu agora há pouco sobre o Santos. Curitiba viveu isso, Guarani viveu isso. Não, preciso cortar na carne, preciso cortar na carne, preciso cortar na carne. Que horas que você cresce receita para não ter que cortar tanta despesa para você não sofrer em campo? Então, todos os clubes que se apequenaram, em algum momento, tomaram essa decisão. Não estou dizendo que o caso do Santos é emblemático, e o Santos tinha que resolver a questão financeira, mas é natural que, em algum momento, você tem que resolver a questão econômico-financeira através da receita. E é isso que eu escrevi no Twitter, a questão do Fábio. O Fábio tinha uma dívida, tem um custo salarial elevado. Aí o Fábio era o único ídolo do elenco. Será que não valia a pena uma transição para a SAF? Ele é um embaixador, ele ia se desligando do clube dentro de campo, e ele vai virando essa conexão com o fã, né, do Cruzeiro. Então, para vender camisa, para fazer plano sócio-torcedor, para fazer tudo aquilo que eu não estou lendo. Nem Botafogo, o caso do Cruzeiro eu acho que é mais forte. Quais são os planos de marketing e comunicação do Cruzeiro, nesse momento já, junto com as matérias de econômico-financeiro? Então, como eu trabalho muito com marketing, e eu trabalho com econômico-financeiro, o que fica claro para mim? Que se você não tem condições de cortar mais na carne, vai pegar o caso do Vasco. O Vasco tem um custo de futebol de 100 milhões. Foi o mínimo, ele não consegue baixar disso. Legal. Nós temos que aumentar. Eu tenho lá os meus sócios. Como eu aumento a rentabilização do meu sócio, então eu vou parar de buscar 100 mil. Como é que eu rentabilizo os 80 mil, ou 50 mil, ou 60 mil que eu tenho hoje, já recorrente? Então, o que eu falo para o meu cliente? Eu consigo te dar uma solução de curtíssimo prazo, porque o cara me procura com a corda no pescoço. Ninguém me procura dizendo, olha, eu quero um planejamento de longo prazo, vamos começar essa primeira pedra hoje, daqui a 5 anos a gente vai estar bombando. Não, eu quero falar, precisa resolver hoje esse gargalo. Então, o que eu falo para eles? E aí você separa também os maus clientes dos bons clientes. Olha, nós podemos começar hoje um impacto enorme, mas você tem que ter consistência. Se você me prometer que você vai fazer isso nos próximos 3 anos, vai bombar na próxima semana. Por quê? É credibilidade, porque eu posso colocar a minha credibilidade, você pode colocar a sua credibilidade, nós vamos dizer para o mercado, olha, começa hoje uma nova história. Agora, dá para confiar? Eu gostaria de confiar, mas dá para confiar? No Manchester City eu confiaria. O cara vem aqui e fala para mim, Amir, eu quero comprar o Ceará, o Fortaleza, sei lá. Nossa, Manchester City, vem aqui, você é empresa, já comprou um monte de clube, tem já um baita de um histórico de bom pagador, de ser um grande projeto global. Por que o Santos não poderia ser o Manchester City? A holding, eu fiz uma análise, tem 39 Santos. 39 Santos no Brasil e no exterior. Quer dizer, estamos falando de 40 marcas que derivam da sua marca, e não o contrário. Nenhum clube Santos no mundo veio antes do Santos Futebol Clube. Então, nós estamos falando do Santos Laguna, que tem 5 milhões de torcedores, Santos na África, Santos na América Latina, Santos no interior do Nordeste. Então, tem Santos para dar e vender. E aqueles caras amam a marca Santos, amam o Pelé, amam o Neymar, amam a Vila Belmiro, porque o cara é Santos, e ainda que seja um Santos Laguna, que eu acho que é o maior Santos depois do Santos, é o Santos Laguna. E o Santos não entendeu isso, que o México é um dos mercados onde o Pelé mais é amado. Colômbia, México, Estados Unidos, óbvio. Então, o que eu sinto? O Santos tem que trabalhar, eu dou esse exemplo sempre, como a Tramontina. A Tramontina não é esse gigante global? Nasceu aonde? Numa cidade pequena da Serra Gaúcha e dominou o mundo. Vende panela para 40 países. A Tramontina fatura hoje 8 bilhões de reais. Quanto disso não veio depois no projeto de expansão, ganhando em dólar, dominando na China, Estados Unidos? Tem produtos Tramontina no mundo todo, além, obviamente, do mercado brasileiro que elas dominam de ponta a ponta. Então eu fico pensando, por que um clube de futebol não pode ter o mercado interno e o mercado externo? Então, sócio-torcedor no Brasil, uma linguagem. Sócio-torcedor internacional, outra linguagem. E-commerce no Brasil, uma linguagem. E-commerce internacional, outra linguagem. E aí você vai expandindo os negócios em moeda forte, sem vender o atleta, sem vender o artista, vendendo conteúdo, porque não faz sentido eu ficar vendendo jogador ao invés de vender conteúdo. Só que tem todo esse contexto estrutural. Mas o Santos, por exemplo, virou o quê? Porta de entrada de jogadores latino-americanos, de altíssima qualidade, que falam, não, eu quero jogar no Santos, porque reconhecem a marca. Porque as pessoas se esquecem que o jogador também vai analisar para que clube eu vou jogar. E hoje, Flamengo, Palmeiras, com poderio econômico, ninguém se discute.
mas tem clubes que têm história e tradição no mundo, e o cara fala, nossa, eu quero jogar com a 10 do Pelé, entendeu? Se o cara é um bom jogador, pode abrir mercado. Agora, o Santos nunca fez isso, né, com jogadores latinos, e ainda tem muitos, e na sua história mesmo, né, sem contar, que eu sempre falo o seguinte, o departamento de futebol vai barrar, não vai deixar usar o jogador, tá bom, vamos usar os ídolos, então. O Santos é o time que mais tem ídolos vivos à disposição aí, e criar um sistema que eu acho super legal, de remunerar o ídolo. Que nem o Pepe não merece ganhar pela imagem que ele representa? Claro que merece. E o Santos criar modelos replicáveis para todos os ídolos, de todos os gostos, porque tem cara que nasceu na década de 90, tem cara que nasceu na década de 80, na década de 70, então tem para todos os gostos esses ídolos que você pode explorar, na minha opinião, é ilimitado, porque quando você conecta isso com NFT e principalmente com metaverso, você pode recriar toda a história do Santos no metaverso e contar ali em realidade aumentada, em 3D, e conectar isso com o mundo real, né, de você, de repente, estar conectando com uma realidade, como, por exemplo, a questão ambiental, social. Então, meu sonho era que o Santos, eu falo do Santos porque, claro, eu já tive a oportunidade de me envolver com o clube, eu sei que tem uma questão potencial que não se compra, que não se acha. Se o Corinthians quiser fazer um projeto de internacionalização, ele vai poder fazer um monte de coisa, mas nada do que nós discutimos aqui, porque o Santos é que tem esse DNA, e aí cada clube com a sua história, com a sua trajetória. Beleza, conversamos com Amir Somoge, da Sport Valley, explicou muita coisa para a gente, abriu muito a mente, não só nossa, como também de quem viu esse vídeo com toda certeza, para entender um pouco o mundo dos negócios atrelados ao futebol. Vonelima, tem mais alguma pergunta? Não, acho que vale a pena depois, em outro momento, quando a Amir puder, a gente fazer uma só sobre SAF mesmo, né? Que a gente percebe que tem uma curiosidade muito grande, mas é um assunto extenso, né, para ser debatido com bastante calma. Então, acho que vale quando você puder, obviamente, na tua agenda aí, um momento especial só para a gente falar de SAF, de mercado, como está sendo aí, e para a realidade do Santos, de que forma seria. Tem muito torcedor aí perguntando sobre isso, acho que vale a pena. Não, vamos fazer. Legal. A hora que vocês quiserem, é só me convidar e fazemos uma especial sobre esses modelos empresariais de administração do futebol no mundo e no Brasil, claro. Eu já até combinei aqui com o meu produtor um corte aí dessa última, que ele falou um pouquinho, né, do SAF também, para a gente passar separado, para o pessoal ver. E tenho certeza que se a gente fizer essa da SAF vai ser muito legal também. Né? Amir, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais. E fique à vontade aí para se despedir. Gente, obrigado, para mim é um prazer, contem comigo. E eu escrevi um artigo há muitos anos, e isso vai para o torcedor santista, que embora o Santos tenha nascido em Santos, ele é do mundo. É natural que marcas assim sejam tratadas de forma diferente. Então, você não pode limitar o desenvolvimento de uma marca porque, mas eu quero que ele jogue em Santos, quando, na verdade, era bom ele ter jogado em São Paulo, como foi bom. Então, e o torcedor se desprender, é como um pai que cria um filho para o mundo. O torcedor que é de Santos, que é mais apegado, né, às tradições, se ele souber que o Santos está faturando em dólar, graças ao que ele fez na Vila Belmiro, isso vai dar um orgulho. E eu falo isso de carteirinha, porque eu conheço muito a cultura catalã, e quando você pergunta para um catalão se ele se preocupa que o Barça possa perder um pouco dessa identidade quando está se globalizando, ele sempre fala o seguinte: não, o Barça nunca vai perder. O que nós estamos fazendo é exportar nossa cultura para o mundo. Então, é uma outra visão, uma outra forma de enxergar, né? Que sim, quanto maior eu ficar, mais gente vai saber que eu sou catalão, que é a língua que eu falo, a minha bandeira. Então, por que o Santos não pode se espelhar nisso e mostrar para o mundo uma história maravilhosa num momento de tanta dificuldade que o mundo está passando? Vou dar só um exemplo para fechar. Eu sei que isso, eu me empolgo mesmo, faz parte, mas assim, o Santos parou 2 guerras. Hoje, 7% do território africano recebeu vacina da Covid. Por que o Santos não pode ser esse clube de lá, não? Nós vamos ajudar esse quadro a mudar, porque eu sei que a África é parte da minha trajetória. O Flamengo não foi para a África parar 2 guerras, e o Santos foi. Então, de novo, eu só estou cobrando da diretoria do Santos e de outras diretorias que eu fiz também, o DNA que eles representam. Eu não estou pedindo para eles inventarem nada, eu não estou pedindo para eles serem criativos. Apenas faça aquilo que um clube da história e tradição do Santos merece, que é expandir internacionalmente, porque é isso que nós somos. Um clube global, ainda que tenha nascido em Santos. É isso. Tá certo. Obrigado, Amir. Obrigado, Vonelima. Obrigado. O Esporte por Esporte volta em outra data com mais uma entrevista muito legal aqui. Obrigado a todos.